Meu nome é Thiago e hoje eu quero entregar uma mensagem de Deus importante para você. Essa mensagem de Deus eu quero hoje colocar aqui o que Deus fez na minha vida, como que Deus transformou a minha vida no decorrer da minha história. Mas para isso eu vou ter que voltar um pouco no calendário, eu vou ter que contar um pouco a história da minha família para que você possa compreender realmente a grandeza do que Deus fez. Bom, minha família, como boa parte da família no estado de São Paulo, veio do Nordeste. A minha família veio lá do Nordeste. No caso, os meus avós, eles vieram ali do Nordeste e começaram a se instalar no interior de São Paulo, onde começaram a trabalhar e começaram a procurar adquirir posses. No entanto, eles tiveram muitos filhos, foram 8 filhos, né? E dentre eles está a minha mãe, era 4 mulheres e 4 homens. No entanto, meu avô era uma pessoa muito mulherenga, ele acabou se relacionando com outras mulheres e acabou constituindo famílias paralelas, né? Ou seja, ele tinha mais de uma família. E nisso daí, a parte da família da minha avó era pessoas sem estudos. A minha avó não tinha um estudo e ela não soube direcionar os filhos a terem estudo. Então, tudo que eles tinham, perderam. E o meu avô veio a falecer e eles não conseguiram dar continuidade à vida deles, a seguir. Simplesmente ficaram morando na mesma casa. Nisso daí aí vieram os filhos, alguns deles se casaram, a minha mãe acabou se casando, e vieram os filhos. Só que nesse meio havia muita briga, muitas pessoas junto, é óbvio que dava em briga. Para e pensa, uma casa, onde tinha ali em torno de 6 cômodos morando, uma quantidade dessa de pessoas que foram aumentando com os filhos, mais ou menos aí em torno de 25, 26 pessoas morando numa mesma casa. Era briga todo dia havia algum tipo de discussão, algum tipo de briga. Focando na questão da minha mãe, no meio dessas brigas, aconteceu dela perder uma filha. O pessoal comenta, eu ainda não era nascido nessa época, mas o pessoal comenta que houve uma briga e chutaram a barriga dela quando ela estava grávida. E aí a nenê nasceu morta, era uma menina. E então, devido a essas coisas, muitas das vezes a minha mãe ela fugia, pegava os filhos dela e fugia, saía e ia morar nas ruas. Começou a andar nas ruas e andar pelo estado de São Paulo inteiro, né? Inclusive na cidade de São Paulo. Nesse meio tempo em que aconteceu uma briga e ela saiu fugida, ela estava grávida de mim. E aí, nesse meio tempo, eu nasci num albergue na cidade de Campinas, quando a minha mãe estava passando por lá. Ela e mais 2 irmãos meus, a minha mãe teve 7 filhos, né? No caso, 2 vieram a falecer. Uma é essa que faleceu na barriga dela ainda, né? E o outro veio a falecer aí em torno de 5, 6 anos de idade, que era o mais velho. E aí eu fui o 7º filho, o caçula, que nasceu em Campinas, num albergue. E nisso daí, quando eu nasci, praticamente a nossa vida era uma vida de rua, uma vida de andarilho, né? A gente era andarilho e vivia pedindo, vivia de esmola, do que as pessoas davam para nós na rua. E a minha mãe criou esse hábito de estar na rua já há um bom tempo. Então sempre acontecia dela voltar para casa, mas aconteceu uma briga, ela sumia conosco de novo e íamos para a rua. E aí nisso daí eu tenho muitas lembranças, né? Eu tenho lembranças da Praça da Sé, eu tenho lembranças andando de metrô em São Paulo. Aí muitas das vezes assim a gente colocava blusa, né, para fora, assim, para ver a blusa batendo lá fora no metrô. O parque de diversão nosso às vezes era na escada rolante, no meio, antes no metrô, era aberto, então dava para descer como se fosse um escorregador, ou seja, assim, a gente tocava o terror lá nas ruas de São Paulo, né? E óbvio que conhecia tudo ali da rua, a Praça da Sé, a Estação da Luz, ela era um lugar ali onde tinha muitas pessoas como nós também, entendeu? E numa dessas aí, nós estávamos... Minha mãe perdeu todos os documentos. Aí você precisa entender uma coisa. A minha mãe, ela teve um filho de cada pai. Um filho de cada pai. Eu nasci branco, eu tenho um irmão que ele é negão, negão, modo de dizer, tá? Moreno. E o outro era branco do cabelo preto. Nós 3 estávamos nesse período junto com a minha mãe.
E nisso daí ela tinha perdido os nossos documentos. E minha mãe, ela é morena, da pele um pouco mais escura. Na época, quando eles duvidavam de alguma coisa, eles chamavam a FEBEM, né? Então ia uma perua da FEBEM e levava as crianças para FEBEM. Naquela época não havia assim cuidado especial com as crianças, era criança, adolescente, era tudo junto. Eu vou deixar aqui um vídeo para você ver mais ou menos como que funcionava a FEBEM na época. Quero ir pra casa. Quantos anos você tem? 5. Não gosto de ficar aqui no FEBEM. Fui liberado e vou pra casa da minha tia. Ficar na casa da minha tia. Esperar minha liberdade vir. Eu não sei pra onde eu vou, mas se eu for embora, acho que eu nunca mais vou voltar pra FEBEM. Então, era mais ou menos isso. Nós fomos colocados nesse lugar, eu e meus irmãos fomos colocados lá. Eu me lembro muito bem, nessa época eu tinha em torno de 5 para 6 anos. E eu me recordo muito bem, me recordo quando levaram nós para lá, como que levaram, a hora que nós chegamos lá, como que foi a sensação. Ficamos numa situação dessa em torno de 3 meses. E até que a minha avó conseguiu ir até lá e conseguiram comprovar que nós éramos realmente filhos da minha mãe. E aí tiraram nós de lá e levaram nós para a cidade onde a minha avó estava, no interior de São Paulo. Aí nesse período ainda a casa era muito cheia, havia muitas brigas e as crianças estavam crescendo. As próprias crianças, nós, né, eu e meus primos, vivia brigando. E não era uma briguinha assim simples, não, era tijolada, paulada. No bairro nós acabávamos ficando conhecidos como lobisomem, porque de dia era um silêncio e à noite era barulho, né? Então o lobisomem se manifestava à noite na lua cheia. E nós se manifestava à noite, né? À noite ali era o momento de brigas, né? Muitas das vezes. E disso daí, sim, muitas das vezes minha mãe novamente começou a querer sair. Só que numa dessas saíram os meus irmãos mais velhos, ao qual já não saía mais com a minha mãe na rua. Eles pegaram, falaram, não vai levar o Thiago e tal. E nisso daí, minha mãe deu uma sumida pelo mundo. Não sei aonde ela ficou, aonde ela se colocou. Mas, enfim, eu comecei a ser criado pelos meus irmãos. Agora, um detalhe eu quero deixar claro aqui. Irmãos não é pai e mãe. Então, eles não vão cuidar, muitas das vezes, com raras e honrosas exceções, muitas das vezes eles não vão cuidar como um pai e uma mãe. E então, nesse período, eu ficava um pouco mais largado, mais livre, e eu fui crescendo nesse meio. E também ali, os meus irmãos ainda eram muito imaturos para poder cuidar de uma criança naquela época. Eu era o mais novo, então, assim, havia muita imaturidade ainda. Então, eu acabava ficando um pouco mais largado. A minha vida, tipo assim, eu era largado. Havia um irmão meu, ao qual estava fazendo parte de uma gangue, começou a fazer uma parte de uma gangue para se preservar, né? A gangue se chamava Anjos da Morte. Que nome, né? Mas, enfim, nesse período, o meu irmão mais velho se casou, logo depois a minha irmã também se casou, e eles começaram a viver a vida deles, e viram que eu precisava de um lar. Aí eu ficava um período com um, depois com o outro, aí dizia, o Thiago dá muito trabalho, aí ia com o outro. O Thiago tá dando muito trabalho, aí ia morar com o outro. E ficava dessa maneira sendo jogado, de um lado para o outro. Isso não é bom. E também eu tinha muita liberdade. Essa liberdade, ela é ruim. Porque era uma liberdade que eu tinha de sair a hora que eu quero, voltava a hora que eu quero. E ninguém implicava, ninguém queria saber o que eu estava fazendo na rua, ou coisa do tipo. Estudo, essas coisas, não havia uma preocupação. Não havia uma preocupação em si se eu estava na escola ou não. Às vezes ficavam sabendo coisas que eu acabava fazendo na escola, aí ficava, nossa, horrorizados, né? Aí vinha, falava um monte de coisa, mas horrorizados. Quando eu aparecia, de repente, sendo levado pela polícia, ou algo do tipo, por causa de coisas que eu acabava fazendo na escola, ficavam horrorizados, né? Nossa, o Thiago fez isso. Mas era uma consequência em si do que eu vivia, da liberdade também que eu tinha, que era uma liberdade ruim. Para você ter uma noção de liberdade, tipo, com 10,
11 anos de idade, eu já estava frequentando os bailes, né? Na época a gente chamava de discoteca ou coisa do tipo, os bailes e coisas que e lá eu conheci pessoas que me foram mau exemplo. E também, assim, na escola eu não tinha quem me protegia, então eu acabava me aproximando de pessoas que eu acreditava que poderiam me proteger. Sabe aquela coisa, antigamente tinha uma coisa que falavam, passava na TV, propaganda, se você não educa seu filho, o traficante educa. Se você não cuida do seu filho, o traficante cuida. Eu comecei a conhecer muitas pessoas que mexiam com drogas, conheci muitos traficantes, porque na época eles ficavam muito em frente às escolas, e tipo assim, eu tinha minha liberdade, e pra mim era admirável, o cara chegava de motona, o cara chegava na época era o Opala, de Opala, Thiago, quer dar uma volta? Pô, vamos dar uma volta. Havia uma ostentação, tudo aquilo fazia brilhar os olhos, em vista da minha família, uma família que estava pobre, vivendo na miséria, ao qual tudo era muito esforço, era feito com muito esforço e não havia um amor em si dentro do lar. E não havia, vou dar um exemplo, coisas que era muito difícil de eu ouvir, Thiago, eu te amo, coisas que eu tinha... Raramente eu ouvia, olha, eu admiro você, olha, você vai ser uma pessoa, você vai ser uma pessoa importante, ou coisas que te elevam. Não, pelo contrário, pau que nasce torto nunca se endireita. Tinha um irmão meu que queria ser policial, ele virava e falava assim, olha, quando você crescer, eu vou colocar uma algema na sua mão, porque você vai ser o bandido e eu vou ser o polícia. E eu pensava comigo, beleza, então eu mato, você matador de polícia. Pensava comigo dessa forma. E muitas das vezes eu desafiava mesmo, provocava esses irmãos meus na época por causa de algumas palavras dessas, entendeu? Certas coisas eu também acabava provocando. Então, essas palavras, elas começavam a cada vez mais depreciar, e pelo contrário do que eu ouvia na rua. Eu ouvia de traficante, do que eu ouvia daquele valentão, que tinha um carro, que tinha uma moto. Não, ó só, você tem talento, nossa, olha, você é top, nossa, você joga bola, você joga muito bem. Coisas desse tipo, poxa, na rua eu sou elogiado, dentro de casa eu sou destruído. Eu não tenho esse mesmo elogio, entendeu? Mas na rua há esse elogio, na rua havia, ou seja, me fazendo ter uma admiração pelo lado mal, para o lado ruim. E nesse tempo eu fui crescendo num lar assim, totalmente sem estrutura nenhuma. E ainda um pouco na parte da infância ali, em torno dos 12 anos, eu me tornei um engraxate de rua. Eu precisava ter dinheiro, eu não tinha quem pagasse as coisas para mim, não tinha quem comprava Danone ou quem comprava as coisas que eu queria. Então eu precisava de alguma forma conseguir. Então muitas das vezes eu ia cuidar de carro, muitas das vezes eu ia engraxar sapato, ou às vezes vender amendoim. A gente comprava amendoim, tinha uma pessoa que fazia também os amendoim e dava pra gente vender, a gente vendia e pagava aquela pessoa referente aos amendoim. Então assim, aí eu tive esse convívio na rua, também era os meus momentos de lazer. Eu ia a gente chamava locadoras de videogame, jogava videogame, eu comia Danone, tomava Danone, coisa que eu não tinha em casa, e também algumas vezes eu não ia levar para casa. Bolacha, passava no mercado, comprava, aí parava numa praça, comia tudo. Era o meu momento de lazer, o meu momento de ter as coisas que eu não tinha, que eu nunca, raramente ganhava alguma coisa. Então, aquele era o meu momento ali. E mais na rua, acontecia muitas coisas. Houve uma ocasião, nesse período que eu era engraxate, que foi muito interessante. Eu e um primo meu, nós encontramos uma senhora, né? Uma senhora de uma certa igreja, e ela começou a falar de Jesus para nós. Naquele período, para ser sincero, eu não lembro de quase nada do que ela disse. Mas eu lembro da atitude dela, como ela agiu com amor,
Houve um certo dia que aí ela falou onde era a igreja, tudo, e houve um certo dia, eu tinha passado o dia todo engraxando sapato, na rua, e assim, eu ficava de short, chinelo havaiano, que na época não era tão chique como é os havaianos de hoje, e tipo, passado o dia inteiro na rua, então minha higiene não era das melhores. E eu passei na igreja no horário do culto, que ela falou, acho que era em torno de 7h30, era um dia de semana, e parei na porta da igreja e fiquei olhando. E a hora que ela me viu, ela foi lá, ela me pegou, ela me levou, ela estava sentada lá na frente, na terceira fileira, ela me levou para sentar junto dela e me abraçou e ficou do meu lado. Ela não teve vergonha de mim, ela não teve nojo de mim, ela simplesmente me acolheu. Eu não lembro de nada do que ela falou, mas a atitude dela eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. A minha admiração acabava ficando mais focada nos bandidos. Dizer assim, os bandidos, né? Os traficantes, os contadores de história, porque eles ostentavam, eles tinham, e muitas das vezes, até aqueles que eram trabalhadores, que eram não sei o que, admiravam essas pessoas, olhavam essas pessoas e respeitavam essas pessoas. Então eu falei, poxa, eu quero o mesmo tipo de respeito, eu quero que as pessoas me respeitem, eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém vitorioso, e essas pessoas são vitoriosas. E aí eu acabei conhecendo pessoas muito pesadas, né? Na época, até mesmo eu fui convidado em festas, essas festas havia ali bandidos de extrema, procurado pela polícia, que no caso conhecido que passou na TV, passou no Jornal Nacional, pessoas assim. E na época também eu era um praticante de capoeira, artes marciais, e eu tinha um porte físico muito bom, eu tinha ali aparência de ser um bom lutador, ou coisas assim. E nisso daí eu ia em festa, aí tinha aquelas brincadeiras de moleque, tinha vários moleques que nem eu também, na faixa dos 14 anos, ali 14, 15 anos, que gostava de ficar brincando de lutinha, e aí a galera lá, uns grandão, ficava lá, e vai lá, Thiago, vamos ver se você consegue. E nisso daí eu conseguia me sobressair sobre todos ali. E aí a galera falava, isso aí tem futuro, isso aí tem futuro. E aí nesse daí você tem futuro, elevava o moleque, deixava eu lá em cima, coisas que eu não ouvia em casa. Em casa eu não ouvia que eu tinha futuro, entendeu? E não via também um futuro esplêndido. Naquela época a minha cabeça era que ou eu viro mestre de capoeira, mas mestre de capoeira também não ganha tanto dinheiro assim, ou eu me envolvo com a bandidagem, porque a bandidagem eu vejo que os caras são os caras. Só que é o seguinte, eu não queria ser aquele bandido cheio de tatuagem, eu não queria ser aquele bandido que fica apanhando de polícia. Eu já tinha o pensamento de ser bandido grande, de ser assaltante de banco, ou coisas do tipo. Coisas que vinham na minha cabeça e eu não pensava, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu vou ser pra minha vida. Então eu comecei a me envolver com pessoas desse tipo. Coisa que eu quero abrir um parênteses aqui. Todas essas pessoas no qual eu conheci, a maior parte delas hoje, elas morreram. A maior parte morreram. Não era a vida ao qual eles levavam, não era todo aquele glamour ao qual aparentava ser. Muitos deles morreram, outros ficaram presos, morreram na cadeia, outros estão presos até hoje. Infelizmente, eles pagaram um alto preço pelo que fizeram, pelo caminho ao qual escolheram. E o caminho ao qual escolheram era o caminho de morte, no qual eu estava caminhando para isso também. Nisso daí eu comecei a ter vários tipos de problema na família, ainda continuava muitas brigas, por mais que já não morávamos mais na casa da minha avó, os meus irmãos, né, cada um seguiu com a sua vida, e aí eu ficava morando na casa de um, na casa de outro, mas ainda assim havia muitas brigas entre nós irmãos, e isso mexia muito comigo. Muitas outras coisas mexia comigo e fazia não querer viver mais daquela forma. Fomos morar num lugar onde tinha um vizinho, o qual ele frequentava uma igreja. E ele começou a falar de Jesus para mim, começou a falar muitas coisas, assim, olha, Thiago, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na época eu não dava muito ouvido, tava nem aí, para ser sincero, tava nem aí com o que ele estava me falando. Mas aí começou a acontecer muitas coisas na minha vida. Tinha uma menina com a qual eu saía e começou a dizer que estava grávida de mim, e
aí eu fiquei com muito medo de, pô, sou novo, e vou ter filho agora, não vai dar muito certo. Havia muitas brigas constantes na família, e aí um certo dia houve uma briga na casa, ao qual eu falei, não vou mais morar aqui, vou sair e tal, e saí. E isso daí eu fiquei uns 2, 3 dias num lugar onde havia um ponto de droga, digamos assim. E nisso daí a polícia invadiu lá, a polícia também fez algo que não deveria ser feito, mas ali, eu estava ali no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, e acabei levando uns petelecos, né? Uns petelecos ali, não só uns petelecos, mas como uma ameaça de quase morte ali. E eu fiquei com muito receio, com muito medo de acabar não vivendo mais a partir dali. E aí, nisso daí, aquele vizinho da onde eu morava, ele começou a me chamar para ir na igreja, decidi ir na igreja junto dele. No entanto, eu comecei a ter muitos pesadelos assim, horríveis. Pesadelos com demônios vindo me buscar, demônios querendo me pegar, me ameaçando, falando assim, olha, não é para você ir para aquela igreja, não é para você ir para tal lugar. Até então, achava que era da minha cabeça, mas os sonhos eram muito realistas, tão realistas que eu lembro deles até o dia de hoje. E havia muita ameaça, e eu acordava à noite, e isso sentindo presenças ruins. Era uma coisa, para ser sincero, foi o período ao qual eu tive mais pesadelos ali na minha história. Foi nesse período aí, de uma forma ameaçadora. E quando eu fui nessa igreja, aconteceu depois, foi um domingo, né? Na segunda-feira aconteceu algo muito estranho que, para ser sincero, até os dias de hoje eu fico pensativo em relação a isso. Além dos sonhos que eu tinha, eu recebi uma ligação. Ligaram na minha casa, era telefone fixo, tudo, não era celular ainda na época, e disseram assim pra mim, se você continuar nesse caminho, você vai morrer. E desligaram. Eu fiquei assim, ué, o que é isso? Pra ser sincero, eu achei que, de repente, o demônio invadiu as linhas telefônicas e me mandou uma mensagem, porque eu já sonhava com isso. Então, decidi não dar muita bola para aquilo e também não disse nada a ninguém sobre isso. Naquela época, eu tinha um amigo que era o melhor amigo na época. E nós fazíamos várias coisas juntos. Um certo dia nós estávamos num ginásio de esporte, vendo o pessoal jogar basquete. E aconteceu de alguém tentar roubar algum carro lá, quebrar todo o carro, algo assim. E pensaram que era nós, confundiram que era nós. Nós não éramos santos, mas não tínhamos feito nada naquele dia. E nisso daí aquelas pessoas nos rodearam ali, ficaram nos pressionando e tudo, e chamaram as autoridades ali para nós. E as autoridades não foram assim lá tão bonzinhos, né? No caso, pressionaram muito nós ali, além de pressionar, houve outras coisas ali também, que não veio ao caso agora. E levaram nós para a delegacia, né? Melhor do que levar para outro lugar, mas levaram a gente para a delegacia. Chegando lá na delegacia, eles queriam que eu falasse onde eu morava, eu não quis dizer onde eu morava, apesar que eu não ia ter ninguém me esperando. Eu não ia ter ninguém assim que até então se importasse comigo, coisas do tipo. Então eu vou falar, onde eu moro pra quê? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Tá, não tem. Eu dizia isso, eu não tenho. Onde você mora? Não sei. E nisso daí ficou dessa forma. Já esse amigo meu, ele falou onde ele morava, ele falou, a mãe dele foi até o lugar. E nisso daí, assim, sinceramente, eu estava muito assustado. Eu estava muito assustado com tudo que estava acontecendo, e principalmente a hora que eu vi que ele ia embora, não chegou, e eu não ia ter ninguém para me chamar. E até hoje eu me recordo, o nome da mãe dele chamava Lourdes, a dona Lourdes. Até hoje eu me recordo dela abrindo lá o portão, lá, que parecia meio que uma cela, né, no lugar onde nós estávamos, e ela disse, vamos embora, Thiago? Eu me lembro muito bem dela dizendo isso, ela assinou lá os papéis, se responsabilizando em relação a mim, e me levou até a minha casa, tudo. Obviamente que depois as autoridades descobriram onde eu moro, fizeram uma investigação toda em cima do ocorrido. Mas enfim, ela estava indo numa igreja. E visto o que estava acontecendo, a situação também ao qual o filho dela estava, ela não queria isso para os filhos dela, e ela começou a orar, a levar os filhos à igreja e tudo. E no caso desse meu melhor amigo, ele correspondeu, começou a ir para a igreja junto com ela.
Obviamente que aí eu me senti só, falei, pô, o cara começou a ir pra igreja, agora que, pô, estamos crescendo e as coisas iam mudar para nós, aí o cara começa a ir pra igreja. Mas enfim, todos os dias ele começou a falar de Jesus para mim. Só que havia uma diferença, ele era o meu melhor amigo. Então havia uma grande diferença em ouvir. Eu parava para ouvir ele de fato, eu parava para realmente ver e analisar, e de fato ele estava tendo ali uma mudança, ele estava sendo uma pessoa diferente do que era antes, ele já não estava topando mais as coisas que antigamente topava. Então houve sim uma mudança ali na vida dele. Aí um certo dia, eu cheio de problemas da vida, ao qual eu citei alguns momentos atrás aí, virei para ele e disse assim, tá bom, eu vou na igreja com você. Lembro-me de que nós marcamos uma quinta-feira e eu ia ir na igreja, aquele dia choveu. Nós fomos lá no ponto do ônibus para pegar o ônibus que a igreja cedia para levar alguns membros, tal. Havia um ônibus, que era uma igreja grande, né? Uma igreja grande na época. E nisso daí, então, a igreja tinha ônibus, e nós ficamos lá no ponto de ônibus. Só que tava uma chuva forte. Eu ainda olhei pra Dona Lourdes e falei assim, Dona Lourdes, acho que o diabo não quer que eu vá, não. No fundo, eu tava lembrando de algumas coisas. O sonho, aquela ligação esquisita. E eu disse, o diabo não quer que eu vá na igreja, não. Aí ela olhou pra mim e falou, tá amarrado isso aí, tá amarrado. Eu achei esse tá amarrado muito engraçado. Eu nunca tinha ouvido um tá amarrado. Aí, enfim, não fomos pra igreja naquela noite, né? Mas ela falou assim, não, Thiago, pode deixar. Na próxima quinta-feira, porque domingo acho que não ia dar pra ir, não me recordo o motivo de não ir no domingo. Na próxima quinta nós vamos. Numa certa quinta-feira, conseguimos, fomos de ônibus, tudo. E naquele dia eu gostei muito, assim, da pregação, tudo. E aí, no final, o pastor, ele chamou pra ir lá na frente, e eu fui lá na frente. Na verdade, fiquei com vergonha de ir, mas o meu amigo que estava do lado, me leva lá. Ele, eu tenho vergonha aqui, porque era uma igreja que tinha uma média ali de 2.500 membros, né? Então, assim, nós estávamos no fundo, andar até a frente, passando pelaquela multidão, havia aquele friozinho na barriga. E aí eu falei, então eu não vou. Aí tinha um outro rapaz lá, ele falou, não, eu vou com você. Aí foi, me levou até metade do caminho. A hora que eu olho assim, eu tô no meio do caminho. Não tinha mais ninguém comigo, eu tava sozinho e a igreja inteira olhando pra mim. Eu me senti assim, muito envergonhado, mas fui até lá na frente. E naquele dia eu senti muita paz. Assim, a oração do pastor, tudo, ele disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse que sim, fiz a oração aceitando Jesus ali. E senti muita paz, senti assim, uma tranquilidade. Aquele dia eu posso dizer, eu senti muita paz. E uma paz que eu não estava sentindo e que eu não senti na minha vida toda. Foi uma paz diferente. Aí nisso daí, passou alguns dias no outro culto, terminou o culto, fui eu e esse amigo meu que acompanhou até a metade do caminho, mais um melhor amigo meu junto. Eu perguntei, cara, como é que eu faço para orar? Aí ele pegou e me dizia assim, olha, para você orar, você tem que falar com Deus como ele fosse seu amigo. E eu falei, tá bom, então vou falar com Deus da mesma forma que eu tô falando com vocês. E comecei a conversar com Deus como se ele fosse meu amigo. Sentava, conversava. E nisso daí eu comecei a ter muita fome e sede de querer saber, conhecer a Bíblia, conhecer o Apocalipse. O primeiro livro que eu li foi o Apocalipse. Eu queria saber ali o que está acontecendo. Tudo bem que eu não entendi quase nada, né? Mas algumas coisas deu para entender. Aí logo comecei a ler o livro de Mateus, ler o Novo Testamento. Comecei a ter um crescimento ali em relação à palavra de Deus. E nisso comecei a me destacar. E novamente mudei de casa, porque nós éramos quase que ciganos, né? Vivia um ano num lugar, um ano no outro. Isso daí dentro da mesma cidade, mas morando nos 4 cantos da cidade, né? E nisso daí eu continuei. E indo na igreja, portanto, acabei me afastando um pouco mais desse meu melhor amigo. Porque eu comecei a morar em um lugar diferente. Nisso daí, próximo do lugar onde eu morava, tinha um pessoal que frequentava a igreja e tinha um grupo de teatro. E eu comecei a me aproximar. Próximo de onde eu morava, tinha um pessoal que gostava de se reunir para orar. No lugar onde a gente chamava Monte. Era um lugar que pertencia à igreja, mas a igreja era liberada para toda e qualquer pessoa ir lá orar. Então, e nós gostávamos de orar naquele monte. Conheci essas pessoas lá e comecei a conviver com essas pessoas que oravam. Então, eu ia ali, eu era o mais novo, né? A maioria era tudo acima de 22, 23, 30 anos, era tudo nessa faixa etária. Eu era o mais novo que gostava de estar ali. Como eu tinha muita liberdade, não tinha responsabilidade para chegar em casa, não tinha horário para chegar em casa, então eu usei esse horário para coisas boas. Eu ficava lá para orar com a galera e ouvir o que eles tinham a dizer, porque havia muito
conhecimento bíblico. Havia muitas pessoas ali que faziam teologias, e a própria igreja tinha uma escola de teologia dentro da igreja, né? Então, assim, tinha muita gente de grande entendimento da palavra, e eu queria absorver isso, e absorver muita coisa. Tanto é que aí eu fui convidado a fazer parte de um grupo de teatro, e nesse grupo de teatro eu comecei a me destacar, pegando os melhores papéis, ou coisas do tipo, destacando, e obviamente que o pessoal ficava um pouco assim, chocado quando eu dizia um pouco da minha vida e tal, aí começou aquela coisa, tem que contar um testemunho, e eu comecei a aparecer mais na igreja, a aparecer mais para as pessoas. Aí até chegou um ponto de eu estava desenvolvendo ali o conhecimento, desenvolvendo as coisas que eu comecei a liderar algumas coisas, liderar alguns grupos de oração, alguns grupos de ensino, me tornei vice-líder do grupo de teatro, e nisso daí eu comecei, né, comecei a me sentir muito demais, eu sou o cara, basicamente eu comecei a me sentir isso. Tem uma frase que eu levo comigo até hoje: o crescimento rápido, ele gera um conhecimento de Deus raso. E o conhecimento sem o relacionamento, ele gera soberba. E a soberba traz a ruína, traz a queda. E eu tive esse crescimento rápido, eu tive esse conhecimento sem relacionamento com Deus, sem saber quem Deus é de verdade, e isso me gerou o quê? Soberba, e me fez logo mais ter a ruína. Bom, continuando. Nisso daí, como eu liderava muitos grupos de visita, na época fazíamos muitas visitas, e nessas visitas, assim, né, nós queríamos, eu principalmente queria ser o dono da história, né? Então ia lá, expulsava demônio, e muitas das vezes manifestava demônio em alguém, ia lá, colocava a mão, soberba da vida. Quando ia dizer, dizia com todo aquele pompós, usando palavras difíceis, falando, no grego diz assim, no original é assim, porque no hebraico, ou seja, cheio de coisas assim que somente conhecimento, somente coisas que, tipo, era só para engrandecer, soberba, só para trazer glórias para si mesmo, entendeu? Eu comecei a me tornar essa pessoa. No entanto, e com essa soberba, eu tinha o que na minha cabeça? Eu vou fazer de tudo para que eu seja a pessoa mais próxima de Deus possível. Então eu estudava, eu buscava ali, eu orava, só que era uma oração forçada. Eu pegava, olhava assim, eu marcava lá no relógio. Hoje eu vou orar 2 horas. Aí eu marcava lá no relógio, aí tava lá orando, já foi meia hora. Nossa, olha, já foi 1h30. Só que a oração, ela não era baseada em um relacionamento com Deus, era baseado em Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano, Deus toca na vida de não sei quem, era baseado numa intercessão rasa, sem um relacionamento profundo com Deus. Aquele negócio ao qual um amigo meu tinha dito, conversa com Deus como seu amigo, eu não tinha levado aquilo em profundidade. Eu queria mesmo, era o quê? Fazer as coisas que nem eu ficava lá orando 2 horas, às vezes até mais, 3 horas, de fato eu ficava, eu marcava no relógio e ficava isso, só que era para depois numa reunião dizer, olha, eu oro 2 horas, eu oro 2 horas, eu oro 3 horas, uma forma de trazer glória para si, uma forma de dizer assim para as pessoas, eu sou melhor que você. Era exatamente isso. Lógico que na época eu não olhava dessa forma, eu não via dessa maneira, eu não tinha essa visão ao qual eu estou expondo hoje. Mas de fato, eu tinha isso. De fato, eu tinha essa arrogância e esse orgulho. E um certo dia, na casa de uma certa pessoa, estávamos lá, eu e mais um amigo meu, parceiro de oração, tudo, e manifestou um demônio lá. Opa, é agora que nós vamos mostrar quem manda. Meu nome é Guerra, meu sobrenome é Batalha. Vamos lá e agora expulsar esse cão. Vamos fazer ele arder. Tá. A hora que me aproximei, era muito diferente. Normalmente, assim, o que acontecia nas manifestações demoníacas que ocorriam? Era griteiro, era eu vou te matar, eu vou te pegar, e coisas desse tipo assim, nós vamos pegar você, nós vamos te matar, coisas disso. Tá. Só que naquele dia era um calmo, por incrível que pareça, calmo, era um que diferente, que ele dava
aquele quieto, mais ameaçador. E ele disse, ora, que bom que você chegou. E eu estava te aguardando. Eu olhei assim e falei, já começamos a orar, né? Mandar embora, qual é seu nome, demônio? E nisso daí ele olhou para mim e disse o seguinte, eu vim de longe e eu vim te trazer vim te dizer uma coisa. E aí, nisso, eu me senti também, né? Falei, nossa, o demônio veio de longe pra me pegar, ela começou poderoso. E aí, nisso daí, ele olhou e falou assim, nós vamos te derrubar. Nós vamos te derrubar. E aí eu comecei, né, repreender, conforme ele falava, eu repreendia, eu retrucava. Vai derrubar quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, o Senhor é meu pastor, tal. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Retrucava, né? E aí ele deu uma risada, ele deu uma gargalhada, aquela gargalhada sarcástica. E olhou e disse assim, nós te conhecemos. Você é soberbo, você é arrogante. E o que? Arrogante o quê? Eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus grandão, um Deus poderoso, e você não pode contra ele. Ele disse, você é soberbo, e tudo isso que você está falando, eu vou te fazer se prostre. Ele falou, vou fazer você se prostrar diante de mim. E se eu fosse no seu lugar, eu me prostrava agora. E aí, obviamente, que o meu orgulho e soberba não ia deixar me prostrar diante de um... Imagina, me prostrar diante de um demônio ali. E repreende, e ele disse, nós vamos atrás de você e vamos te derrubar. E aí, nisso daí, juntou mais outras pessoas orando ali, e ele disse, eu não vou sair daqui enquanto ele estiver aqui. Enquanto ele estiver aqui, eu não saio. Eu vou sair daqui, a hora que vocês tirarem ele daqui também. Aí, né, no final das contas, ninguém estava conseguindo, resolveram falar, Thiago, se afasta, né? Aí eu saí, assim, fui, na verdade, lá na frente da casa, e aí, em tese, aquele demônio foi embora, né? Mas ele deixou um recado, né? Eu vou atrás de você. Vou ser bem sincero. Eu não levei a sério, eu não levei a sério, eu não dei crédito àquelas palavras, simplesmente foi um dia normal para mim, um dia como um dia qualquer. Um certo dia eu estava com outra pessoa falou assim, nossa Thiago, eu tive uma visão, eu vi aquele que se diz como leão, como está escrito lá em Pedro, né? Que o diabo anda como leão ao nosso redor buscando quem possa tragar. Então eu vi o diabo andando ao seu derredor como leão, pronto para te tragar, e indo na direção da sua casa. Também não levei a sério. Não levei a sério isso que foi dito para mim, estava tudo ok por ali. Passado os dias, eu comecei a duvidar de algumas coisas. Comecei a duvidar, na verdade, como eu estava dizendo, a arrogância, o orgulho, essas coisas ao qual eu tinha no meu coração, e eu não conseguia ver, entendeu? Eu me sentia o bambambam, achava que eu era o bambambam, fazia as coisas, orava lá horas, achando que estava tendo relacionamento com Deus, mas na verdade eu estava ali só orando, abençoando a vida dos outros, mas eu não tinha um relacionamento com Deus, ou seja, a minha vida com Deus ela era rasa. Sabe aquela parábola do semeador ao qual Jesus fala? A semente que caiu em meio de pedras, ao qual ela cresce rápido, só que vem o sol e ela se queima, ela seca. Eu era uma dessas. E o diabo sabia disso. E nisso daí dúvidas começou a surgir na minha mente. Será que de fato Deus tem o controle de tudo? Foi dúvidas que começaram a surgir naquela época. Será que de fato Deus tem o controle de tudo mesmo? Poxa, será? É estranho. Agora eu vou dizer como era o meu pensamento naquela época, tá? É estranho Deus ter o controle de tudo, Lúcifer se revelar, Deus ter o controle de tudo, e o mundo tá como tá. Quem que tá ganhando no mundo? Era essa visão que eu comecei a ter, e isso eu comecei a pensar comigo mesmo. Obviamente que não era só um pensamento, era ali um agir já do inimigo. Deus tem o controle de tudo. E aí, nisso daí, eu comecei a estudar mais sobre a questão dos predestinados. Olha, peraí, Deus predestinou as pessoas. Peraí, se Deus tem o controle de tudo, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, se Deus é onipresente, Ele tem os escolhidos dele, Ele tem as pessoas. E como que Deus pode estar no controle se Ele faz uma criação ao qual Ele não tem o controle de fato se essa criação vai obedecê-lo ou não? Deus tem o controle? Deus tem os seus escolhidos? Peraí.
Jesus disse que Judas era aquele que já foi escolhido desde antes do nascimento para a perdição. Peraí, já havia uma profecia que alguém ia traí-lo. E esse alguém era Judas. Há vaso que é para a honra e há vaso que é para a desonra. Peraí, que Deus é esse? Que é isso? Eu comecei dentro de mim, tem muito dessas dúvidas, desses questionamentos. Quem é Deus de fato? Quem que Deus é? Deus é bom? Nossa, Deus é bom. O profeta saiu numa ordem do Senhor, e porque ele desobedeceu o que Deus disse para ele, não coma, e ele foi lá e comeu, na volta para casa um leão comeu ele virou uma janta. Ele almoçou na casa de uma pessoa que não era para ter almoçado e virou janta pro leão, por causa de uma desobediência. Ora, Saul foi o que Deus chamou para ser o primeiro rei de Israel. Foi lá, Samuel ungiu ele, abençoou ele foi cheio do Espírito de Deus. E de repente, Deus se arrependeu de escolher Saul. Peraí, que Deus é esse que tem o controle? Que se arrepende? Deus vai lá e destrói o mundo no dilúvio. Através mata ali todas as pessoas e preserva somente Noé e sua família, né? E interessante, ele se arrependeu de criar o mundo. Será que Deus tem o controle de tudo? Essas coisas começaram sobre mim. Deus é bom? Como pode um Deus bom fazer o que ele fez? Aí tinha muitos contextos de história ao qual Deus mandava entrar nas cidades, entrar nos lugares e destruir tudo. Peraí, Deus mandou matar? E ele fala para eu não matar? Ele fala que eu não posso matar e ele matou. Deus fala para mim perdoar, perdoe os seus inimigos. E Deus não perdoa Lúcifer. Deus não perdoa os anjos que caiu. Peraí, que Deus é esse? E esses pensamentos, esses devaneios começaram a ser constantes. Tudo que eu ia ler na Bíblia parecia que batia contra mim. Ao invés de vir ao meu favor, parecia que ia contra. Tudo que eu tinha adquirido de conhecimento, ele estava indo contra mim. Ele estava me levando mais às trevas do que à luz. Até que chegou um ponto que eu comecei a me rebelar. Me tornar o rebelde, né? Eu já estava com uma dúvida gigantesca em relação do caráter de Deus. No entanto, assim, havia um grande temor de, vou falar isso para quem? Vou expressar isso para quem? Vou perder meu prestígio? Não. Mas simplesmente eu comecei a jogar algumas sementes, né, também, umas sementes do mal, digamos assim. Então, vira e mexe, eu colocava, às vezes, em alguma roda, algumas dúvidas dessa. Como havia vários teólogos, só que virava somente discussão que não levava nada a lugar algum. Somente causavam e deixava mais dúvidas. Entendeu? Por quê? A maioria das pessoas ao qual eu estava inserido nesse meio não tinham um relacionamento profundo com Deus, mas sim um relacionamento raso, onde a sua teologia era muito maior do que o seu conhecimento e relacionamento de Deus. Com Deus e o conhecimento de Deus. Então, nisso, em reunião, às vezes de oração, aí chegava lá a pessoa que estava à frente, né, e falava assim, olha, nós vamos jejuar. Assim, e eu simplesmente olhava e falava, não vou jejuar. Não vejo que isso é uma direção. E ficava por isso mesmo, eu comecei a bater de frente com essas pessoas, a bater de frente com esses líderes e provocá-los de uma forma rebelde. Não vou fazer, não quero fazer. E antes eu era uma pessoa que fazia tudo que mandava, até os dogmas que eram colocados eu seguia, entendeu? Eu obedecia tudo. E de repente eu comecei a desobedecer tudo, me tornar rebelde com tudo. E nisso daí, nesse meio período também, eu estava comecei a gostar de uma menina, né? Falei, nossa, que legal, vou começar agora a namorar. E isso daí, aí a igreja me proibiu, falou, não, Thiago, você é muito novo, você tem que ter 18 anos para começar a namorar. Aí, isso foi a gota d'água para mim no momento de tudo que eu estava vivendo. Isso foi uma gota d'água. É como se fosse assim, faltava aquela gota para transbordar. E nisso daí, aí eu me rebelei de vez. Peguei e falei, tudo bem, vocês não querem, tá bom, vou aceitar isso aí de vocês, mas eu agora que não quero mais. E aí, nisso, eu comecei a me afastar de grupos, comecei a me afastar de grupos de oração, comecei a me afastar do grupo de teatro, né, porque eu já não me via mais inserido nesse meio. E simplesmente estava frequentando o culto.
Um certo dia, eu recebi um convite de ir para uma festa, um show de rap. Na época, havia bastante shows de rap. E nesse eu falei, legal, vou dar um chego lá. E eu senti que eu estava precisando extravasar, sabe? Aí, então, eu já não estava mais com medo de pecar. Já não estava mais com medo, porque olha quem Deus é. Então, não tenho mais medo de pecar, não tenho mais medo disso. Se Deus é mau como eu estou vendo que Ele é, então que se dane tudo. Ele não é o Deus que eu pensei que é. Ele não é o Deus de amor que tanto falam. Isso tudo é uma falácia, é uma mentira. E nisso daí, né, eu não poderia deixar de convidar um amigo. Então eu comecei o fulano, eu sabia as pessoas da igreja ao qual teria o seu ponto fraco. E eu tocava no ponto fraco. Então eu peguei pessoas que tinham ponto fraco e levei junto comigo nesse show de rap, né? E lá eu extravasei. E as pessoas que estavam comigo também, né? E lá aí acabei encontrando amigos antigos, da época de antes. E aí, né? Tudo cooperava ali. Bebidas, drogas e tudo mais. Então era um momento de extravasar. É um momento de se jogar. E naquele momento eu me lancei. Eu me lancei realmente me lancei e com uma centelha de um ódio de Deus. Passado aquele dia, aí eu fui na igreja um certo dia. E aí nisso eu estava sentado lá no fundo, pensando, olhando, aí começou uma música lá, comecei a cantar a música, tudo, um louvor, e naquele momento eu senti algo do meu lado. Eu senti alguém chegando do meu lado. Olhei, não era ninguém. Eu estava sozinho, né? Uma igreja grande. Algumas outras pessoas não me viram ali, principalmente os que me conheciam, e eu estava também procurando que ninguém me visse. E senti uma voz falando comigo: esse lugar não é para você. E eu olhei e pensei, por que esse lugar não é para mim? Você não é escolhido de Deus. Esse lugar não é para você. E aqui é o lugar para os fracos e escolhidos de Deus. Você não é o escolhido de Deus. Então, esse lugar não é para você. E naquele momento, eu olhei assim, de fato, eu falei, poxa, eu estou sendo hipócrita, né? Eu estou aqui cantando uma coisa que é mentira. No último final de semana eu estava zoando tudo. Eu não vou ser uma pessoa assim. Eu não vou ser uma pessoa hipócrita que vem aqui e que, como a maioria como eu conhecia várias pessoas, como várias das pessoas que estão aqui tem um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não vou ser desses. Eu não piso mais aqui. Virei as costas no meio ali do louvor, fui embora e falei, eu não vou ser de Deus mais. E fui embora. Passados alguns dias, eu comecei a fazer algumas novas amizades, né? Novas amizades ou antigas amizades. Comecei a encontrar pessoas antigas e comecei novamente a trilhar o caminho que eu estava inicialmente trilhando antes. E só que estava diferente, a situação agora era outra. As coisas eram outra. Um certo dia, naquela noite lá do show, tudo que eu fui, que extravasei lá tudo, bebi e outras coisas a mais. Aí aconteceu que um dia eu peguei e acabei usando entorpecente, assim, usando. Agora, a partir de agora eu vou ser isso. E naquele dia eu usei, fui embora pra casa, tudo. E entrei no meu quarto e deitei no meu quarto. Naquele exato momento, eu senti uma presença ali, uma forma humanoide ali, mas escura, e se aproximando de mim e rindo. E interessante que era como se a voz, viesse de um lugar, mas aí depois é como se estivesse próximo, ou como se estivesse do outro. De repente, era como se estivesse do outro lado e dizia, eu te avisei, agora você está aqui. O seu coração já está prostrado diante de mim. Agora está chegando a hora de você se prostrar diante de mim. Eu te avisei que você iria estar prostrado diante de mim. E uma risada sarcástica e feliz. Uma risada sarcástica e feliz. Tipo assim, você é meu. Foi exatamente isso que, e ali, sinceramente, eu fechei o olho
Fechei o olho e falei, dane-se tudo, agora eu tô aqui, que se dane. Se eu for morrer, se eu for viver, dane-se. Passados dias, nesse período eu estava morando já numa chácara. E nessa chácara tinha uma caixa d'água. E eu gostava de ficar numa parte de cima, uma parte alta que dava para ficar na caixa d'água. Eu gostava de ficar lá porque era um lugar alto, era um lugar onde eu ia lá refletir, pensar, analisar. Um certo dia eu estava lá naquele lugar e novamente senti uma presença de... Novamente senti aquela presença de perto de mim. Agora, esse ponto, assim, você entenda como você achar melhor. Um devaneio, uma doideira, uma ilusão, usou droga demais, o que você quiser achar. Mas pegue retenha o que for bom, retenha o que for bom. O que você achar que não é bom, lance fora. E naquele momento, um certo ser, assim, escuro, vou usar dessa forma, porque para mim se apresentou dessa forma, começou a dizer, você não é um escolhido de Deus, você sabe, você é um escolhido meu, e eu é que te trouxe ao mundo, eu é que fiz você nascer, e você é um escolhido meu, você faz parte do que é meu. Ele me disse isso, deixando bem claro. E ele disse, agora nessa situação que você se encontra hoje, eu preciso que você decida, eu quero que você decida. E ele disse, eu quero que você decida, você tome uma decisão. E ali eu quieto, simplesmente ouvindo. Sinceramente, eu não estava com medo, eu não estava assustado, parecia que eu já estava me familiarizado com aquilo, então não estava me causando. E também o tom dele não estava um tom ameaçador, estava um tom assim de tipo, olha, eu tô aqui para te ajudar, mais ou menos isso. Tô aqui para te ajudar, mas você tem que tomar uma decisão. E porque assim, ele sabia que eu estava com ódio de Deus, ele sabia que eu estava com raiva de Deus, mas ao mesmo tempo, eu não tinha uma confiança no diabo, não tinha uma confiança, poxa, o diabo é o pai da mentira, tinha muita coisa ainda que eu pensava, poxa, ele é isso, aquilo, tudo bem que pode ser que certas coisas não é bem assim, mas será que ele está certo mesmo? Então eu queria ficar no meio termo, eu não queria, naquele momento, eu não queria servir ao diabo e não queria servir a Deus. O meu intuito era, que Deus me faça eu não existir mais. Era isso que eu pensava naquele momento. Mas a proposta que ele veio me trazer era a seguinte, olha, você é meu de qualquer forma, Deus não te escolheu, você não é escolhido de Deus, então por mais que você tente seguir a Deus, você não vai conseguir, porque você não é dos dele, você não é escolhido dele. Se você fosse escolhido dele, você conseguiria, mas você não vai conseguir, porque você é escolhido meu. Há vasos que é para honra e há vasos que é para desonra, e você não é um vaso para a honra dele, usou essas palavras, você é um vaso para a honra minha. Aquilo mexeu comigo também. Poxa, um vaso para a honra dele, né? Do inferno. Mas assim, ainda assim, eu não estava tão confiante. Ele disse assim, olha, eu vou te dar um tempo. Você vai ter esse tempo para pensar. E se você não tomar a decisão, a sua alma já está na minha mão. Eu vou te levar para o inferno de sofrimento. E você vai sofrer muito, muito. Se você escolher me servir, se prostrar diante de mim e me servir, você vai viver muito e você vai ter o mundo em suas mãos. E eu vou trazer pessoas até você que vai te ensinar como me servir. Aquilo me deixa assim, caramba, ele vai trazer pessoas que vai me ensinar a servi-lo. Ele falou, mas prostrado diante de mim, você tem que dizer que você quer ficar comigo. Ponto. Aquilo passou, eu, desconsiderei, né? Uau, o que é isso? Porque tudo era muito novo para mim nesse sentido. Gerou um pouco de medo. Assim, eu tenho tempo para decidir, mas eu, sei lá. Em outra ocasião, aconteceu também, algumas vezes isso acontecia em sonho, outras acontecia de fato assim, eu estando acordado. Algumas vezes as coisas aconteciam, não que eu não via necessariamente com os olhos, assim, normal, mas é como se, em algumas ocasiões era como se eu soubesse aonde ele estava, como ele era, como ele estava e como se eu ouvisse nitidamente ao ponto de não ter dúvida
de que havia uma entidade ali, entendeu? Então, assim, essas coisas aconteciam muitas das vezes desta forma. E numa dessas aí, ele estava me falando sobre a queda dos anjos, né? Como que foi? Como que foi assim, né? Então, falando mal de Deus, né? Fofocando, jogando a semente do mal ali, causando divisão. Ou seja, se Deus, isso é a palavra dele, tá? Se Deus é Deus, como diz, por que que ele lançou? Aí entrou o ponto. Tiago, você não tem pai. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Sabe por quê? Os nossos pais nos abandonaram. Eles simplesmente fecundou vocês, e justamente eu não conheço, não tenho ideia quem é meu pai, não tinha ideia na época, e ainda hoje não tenho uma ideia, então ele usou claramente isso. Olha, nós somos órfãos de pai. O nosso pai nos abandonou. E disse assim para mim, Tiago, se você encontrasse seu pai hoje, e visse ele com vida boa, com tudo, e simplesmente ele escolheu te rejeitar, te abandonar, como você se sentiria? E aquilo assim, eu entendi a jogada. Ele estava querendo dizer, eu também fui isso. Naquele momento ele usou uma dessas coisas. Ele disse, olha, o meu pai me abandonou, igual você foi abandonado. Nós somos órfãos. Só que ele está bem, está todo lá, e simplesmente escolheu nos abandonar. É esse tipo de Deus que você quer servir, igual ao seu pai? Aquilo assim me gerou muito ódio e raiva. E por incrível que pareça, naquele momento, eu senti pena do cão. Eu fiquei com dó do diabo, de fato, com tudo que aconteceu, e eu já tinha um certo conhecimento. Eu fiquei com dó, eu falei, nossa, mas, poxa, Deus fez isso com você? E aí, nisso, obviamente, que havia ali um ódio, e eu comecei a sentir um ódio de Deus, um ódio, de uma forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Tipo, Deus não é como dizem que ele é. Deus é mesquinho, Deus tipo assim, na época, né, o linguajar às vezes que eu usava era tipo, olha, Deus é tipo aqueles boyzinho, filhinho de papai, ao qual o pai dá tudo ali pro filhinho e tal. Ele trata assim, mas na verdade não é um Deus de amor, é um Deus mesquinho. Que se você não fizer o que ele manda, ele te mata. Se você não fizer o que ele manda, ele te expulsa do céu. E coisas assim do tipo. Então assim, começou a me gerar um ódio, raiva. Ao ponto de que, tipo, de eu ver uma cruz, eu querer destruir aquela cruz. Aí entrou um outro ponto que aí eu comecei, naquele dia me gerou isso. Eu comecei a querer provocar a Deus. Deus é mau? Eu vou começar a provocá-lo. Eu queria provocar a Deus, eu queria fazer com que ele me viesse, tipo assim, me destruísse, que ele ficasse com raiva de mim e me destruísse. Era isso que eu queria que Deus viesse. Eu falei, vamos ver até onde Deus aguenta. Exatamente foram essas palavras que eu pensei. Até onde Deus vai me aguentar? Vamos ver até onde ele vai me aguentar. Vamos ver até onde ele vai... Até onde ele vai me suportar. É estranho para mim hoje dizer isso. Até onde Deus vai me suportar. Aquele Deus que a misericórdia dele não tem fim. Mas naquele momento eu não acreditava nisso. Aquele que tem a sua misericórdia se estende assim. Mas naquele momento eu não estava acreditando nisso. Eu, de fato, acreditava que Deus ia me matar, como matou o Ananias e Safira, como vários outros ali, Uzá, que relou na arca, que foi destruído porque relou na arca. Só que tudo isso daí, assim, você somente lendo, sem conhecer a Deus, obviamente que você vai ter uma interpretação errada do que a Bíblia ali está mostrando. Agora, se você conhece de fato a Deus, você não vai ter uma interpretação errada. Mas enfim, naquele momento eu queria ser destruído por Deus. Eu pensei assim, talvez Uzá teve uma autocombustão, né? Aquela combustão instantânea que tem alguns casos de pessoa que é incinerada assim, vivo. Ninguém sabe explicar o porquê. Eu pensei, talvez Deus fez isso e talvez Deus faça comigo. Só que ele vai deixar o rastro dele. Ele vai mostrar que ele é mau. Ele vai mostrar, Deus vai mostrar e eu vou provocar isso. O que eu comecei a fazer? Às vezes, algumas pessoas da igreja que eu conhecia, eu às vezes ia lá na frente da igreja, algumas pessoas que eu sabia que estavam tentando sair da questão das drogas, eu oferecia droga para essas pessoas e desviava o caminho dessas pessoas, né? Tirava essas pessoas da presença de Deus. E eu comecei a ter prazer nisso. Isso que é um ponto, assim, cara,
Eu comecei a ter prazer em ver as pessoas se desviarem dos caminhos de Deus. E eu sabia alguns pontos fracos. Então eu comecei a ter prazer. E eu, às vezes, lançava sementes do mal nisso. Até lembro-me de uma ocasião. Obviamente que, assim, para muitos dos meus amigos ali da época, eu não colocava isso, porque você ia conversar às vezes com um traficante ou alguém, a pessoa virava e falava pra você, não, porque Deus vai abençoar, e Deus isso, e Deus aquilo. Ninguém afrontava Deus. Isso aí era uma coisa minha, uma coisa que estava comigo. E um certo dia, uma pessoa que também vivia com o pé na igreja, um pé no mundo, né? Se aproximou lá perto de mim, lá falando que estava na igreja, tudo. E eu lembro que eu olhei para aquela pessoa e falei assim, você é um dos meus. Aí eu, tipo, me fiz ali de possuído, né? E falei assim, você é um dos meus. E comecei a citar coisas da Bíblia para confrontar a pessoa. Você é louco, eu não sou não, eu sou de Deus. E saiu de bicicleta chorando, né? Eu comecei a falar, você acha que eu não sei dos seus pecados? E comecei a acusar, a mostrar ali, assim, para a pessoa, óbvio que a pessoa também precisava ter um posicionamento. Mas eu fiz aquilo com prazer, eu estava sentindo prazer naquilo. Eu estava sentindo prazer em provocar. E algumas coisas eu fazia, tipo, sei lá, coisas pífias, assim, mostrar o dedo pra Deus, ai gente, xingar Deus. Aí tinha umas outras coisas que eu comecei a fazer, tipo, pra provocar, queria que Deus me matasse, eu queria que Deus viesse e se revelasse, tipo assim, esse é o Deus vingador, é o Deus destruidor e tudo mais, né? Era isso que eu queria que Deus mostrasse. E aí eu queria o quê? Eu tinha plena certeza da existência de Deus, eu não era um ateu ou coisa do tipo, mas eu queria o quê? Que Deus fizesse, tipo assim, acabasse caindo na minha provocação e que no dia do juízo eu pudesse chegar diante de Deus e dizer assim, olha, tá vendo? Você não é aquilo, você é isso, e acusá-lo de ser um Deus mesquinho, de ser um Deus que tem os seus favoritos, né? Que tem os seus filhos preferidos e os outros não, esse é para honra, esse é para desonra. Tipo, um Deus que não se importa de verdade com a raça humana, que não se importa de verdade com a natureza, que não se importa de verdade com este mundo, que para ele a qualquer momento destrói. Era isso. E eu estava provocando. E um certo dia, eu estava bêbado, todo drogado lá, e eu falei, hoje então vamos ver, então. Deus vai ficar com raiva de mim e vai me destruir. Eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. E, tipo assim, comecei a dar umas xingadas, algumas coisas no Espírito Santo. Nada acontecia, né? Assim, falei, pronto, agora eu não tenho mais salvação, né? Não é isso que está escrito? Peguei um vinho, né? E falava, isso assim, gente, eu falava baixo. Porque eu sei, a galera que estava comigo, o povo que estava comigo, não eram pessoas que estavam na mesma ideia que eu. Então eu pegava, fazia para provocar Deus, porque eu sabia, os olhos do Senhor estão em toda parte, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, então Ele está me ouvindo, Ele está me vendo. Era isso que eu pensava, só que eu queria provocá-lo, eu queria ver a reação dele. E nisso daí eu peguei um vinho e comecei assim a jogar no chão e dizer assim, esse é o sangue que... Nossa, gente, o sangue que não vale nada. Esse sangue aí, eu vou beber. Um sangue que não serve de nada pra mim. Mas é o sangue que me salvou, gente. É o sangue que me livrou do inferno que eu tava vivendo ali, naquele momento. E eu queria que Deus viesse e me matasse, sabe? Naquele momento, assim, eu olhei as estrelas e o céu estava muito estrelado. Eu estava num lugar escuro, né? Era um lugar onde o pessoal gostava de sair e tudo, né? A galera se reunia, tinha de tudo lá, né? E assim, eu olhei pro céu, vi o céu estrelado e no meu coração falou fortemente, como pode um Deus mau criar uma estrela tão bonita? E naquele momento, assim, sei lá, eu lembrei de coisas muito bonitas do planeta Terra. E pensei, como pode um Deus mau criar tudo isso, criar coisas bonitas? Aí naquela hora, assim, eu tava aí tinha uma música ao vivo. Bom, tinha uma música ao vivo lá no lugar e, assim, muito interessante, sabe? Que justamente naquele momento em que
estava acontecendo isso, a moça começou a cantar uma música assim. Não sou cantor, tá, galera? Mas a música era assim. Ontem te encontrei, você estava tão bonito demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. Sabe, aquele momento, eu tava ali, tipo, de bem com a vida, sorrindo, mas o Espírito Santo tava me olhando e dizendo, sei lá, mas alguma coisa não me convence. Aí começou, ainda faz de conta e não está nem aí pra mim, mas você não me engana, eu sei que você ainda tá afim, me diz pra que fazer assim. Então, sabe, eu fazia de conta que tava nem aí com Deus, que tava nem aí com as coisas, que eu tava tentando provocar a ira de Deus, mas no fundo, o Espírito Santo sabia. Eu sei que você ainda está aqui. Aí entra lá. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Esse momento foi assim bem marcante, sabe? Eu tinha um tempo pra pensar, ou talvez uma eternidade, eu me arrependi. Batia com tudo que eu tava vivendo. Mas naquele momento, isso ecoou no meu coração assim de... Eu olhei, eu senti realmente o Espírito Santo falando comigo ali através dessa música. Mas naquele momento, bateu em mim assim, um ecoar no fundo do meu coração, eu te odeio. Na verdade, ali, a minha resposta para Deus era como se fosse, eu te odeio. Um Deus que me amou. Eu tava ali. Aí passou aquela noite, eu fui embora. Pra mim, a noite acabou ali. Não tinha por que eu ficar mais ali. E aí eu fui embora. Depois disso daí, a minha vida começou a parecer uma premonição, sabe? Tudo parecia que eu ia morrer. Sabe aquele filme Premonição? Tipo, tudo parecia que eu ia morrer. Qualquer coisa que ia acontecer, eu ia morrer. Onde eu tava, aconteceu uma briga, aconteceu alguma coisa que parecia que eu ia morrer. Até aconteceu um caso de uma bobagem lá que eu fui fazer lá e acabei me impressionando com uma pessoa, essa pessoa apontou uma arma pra mim, aí a pessoa queria me matar, saiu me perseguindo de moto, e eu correndo, corria, fazia zigue-zague pra lá, pra cá, até pulei dentro de um cemitério, fugindo. Naquele dia eu corri uma maratona, eu corri até acho que uns 10 km, calculando hoje, mais ou menos aí, corri uns 10 km fácil ali, de tanta adrenalina que eu tava naquele momento. Se eu estava em casa, parecia que um avião ia cair, se eu estava na rua, parecia que um carro ia me pegar, se eu estava em algum lugar, parecia qualquer coisa, sabe, tipo como o filme Premonição mesmo, qualquer coisa parecia, pum, eu vou morrer. E eu sabia que o meu tempo estava findando, o meu tempo estava finalizando, mas por quê? Eu tinha uma decisão, a decisão ao qual o diabo propôs ali, ou eu vou pro inferno, ou eu sirvo ele, e o que Deus estava começando a apresentar. E me gerou algo assim, talvez Deus não seja como eu pensei que ele era. Um certo dia eu estava em casa, era um final de semana, e começou a passar um filme, aquele filme O Homem da Máscara de Ferro, com o Leonardo DiCaprio, né? Ele fazia 2 papéis ali. E nisso daí, um dos papéis era um príncipe, né? Um príncipe rei, que era todo arrogante, todo cheio de pompom. Se não fizesse o que ele mandava, ele matava, que não se importava com as pessoas, que não se importavam com o reino. No entanto, um outro rei que sofreu, um outro príncipe que sofreu e que foi maltratado e que se tornou o melhor de todos os reis, ao qual é um rei bondoso, que se compadecia das pessoas, se compadecia tipo, ele não era aquele mesquinho, aquele rei mesquinho, sabe? Aquele rei príncipe mesquinho. E aquilo bateu muito forte no meu coração. Olha, eu não sou assim. Eu senti muito aquele dia Deus também falando comigo. Eu não sou assim. Eu não sou mesquinho. Eu sou um Deus que te ama. E
Naquele dia, após terminou o filme, isso ficou muito forte no meu coração e eu decidi me render. Eu disse assim, olha Senhor, eu não estou acreditando exatamente em Ti, que Tu és de verdade, um Deus de amor. Mas eu peço que o Senhor me mostre. E quando eu comecei a tentar falar com Deus, assim, as coisas paralisou em mim, sabe? Eu não conseguia, tinha hora que eu não conseguia falar, não conseguia dizer alguma coisa, não conseguia falar com Deus, a minha língua travava, tudo travava. De repente eu senti a presença de era um anjo. Um à minha direita, o outro à minha esquerda. É como se estivesse atrás de mim. E logo eu senti como se fosse uma mão colocando sobre a minha cabeça. E a hora que aquela mão colocou, eu desabei a chorar. Como nunca na minha vida. Um choro de quebrantamento, um choro assim de Jesus, eu preciso de Ti. Me perdoa. Começou a sair aquelas palavras que eu não tinha conseguido. Parecia que tinha algo muito ruim dentro de mim que naquele momento tinha saído, sabe? Eu comecei a dizer, olha, me perdoa pelas coisas que eu fiz, me ajuda, Senhor. Me ajuda a estar contigo, me ajuda a andar na Tua presença. E eu lembro que eu dizia, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E esse era o meu grito, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de Você comigo. E naquele momento eu senti assim, sabe, como se toda aquela sujeira fosse limpa. Não foi um momento fácil, não foi assim, foi um momento difícil. E, bom, isso eu senti, a presença de Deus ali. E eu peguei e falei, bom, agora eu sei as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou num culto, né? Vou no culto da igreja lá. Fui. Naquele mesmo dia eu fui no culto da igreja. Eu falei, eu tenho que ir. Cheguei lá, eu sentei sozinho, pois eu tinha ferido muitas pessoas ali. Eu tinha machucado muitas pessoas. As pessoas que conviveram comigo, eu machuquei a maior parte delas. Eu me lembro, eu sentei sozinho, fiquei ali, orei, pedi a misericórdia de Deus. No final, eu encontrei aquela moça que eu tinha sido proibido de namorar, né? E aí nisso, eu fiquei sabendo, ela falou assim, olha, eu me coloquei muito na brecha por você. Na brecha, que legal. Ela significa que ela estava orando por mim. E aí nisso daí há um poder da intercessão. Eu acredito que muita coisa que aconteceu foi devido às orações. Eu acredito que ela, talvez outras pessoas que eu não saiba, mas principalmente ela, o qual eu sei, que orou muito pela minha vida. As orações atingiram meu pai. A intercessão atingiu e me ajudou a sair daquele lamaçal. E eu sabia que também era momento de me humilhar. Fui naquele culto, depois procurei seguir com a vida me afastando. Lógico que não foi da noite pro dia, tive várias recaídas, tive vários momentos ali de angústia, mas Deus sempre estendendo a sua mão. Inclusive, a moça que me ajudava muito, a garota que intercedia por mim, inclusive, eu comecei a frequentar a casa dela, comecei a estar mais próximo dela, e ela começou a me ensinar algumas bases de batalha espiritual, porque eu estava precisando aprender naquele momento. Inclusive, ela dizia, aconteceu algumas vezes, de eu estar junto com ela e minha mente, apagar. Eu sumi e, eu despertar com ela orando, repreendendo demônio, repreendendo as coisas ali, para que eu voltasse em si. Porque eu também ainda estava num período de muitas recaídas. E nisso daí, o que eu comecei a fazer? Me trancar dentro de casa. Eu estudava, comecei a não ir para a escola, porque na escola era o lugar, às vezes, onde eu desandava também. Então eu procurei evitar as coisas que me faziam se afastar de Deus. E aí eu fui tomando as posições também. As pessoas que eu feri, todas elas eu fui me humilhar, pedir perdão diante das pessoas, entendeu? Em grupo,
o grupo de oração, o grupo de teatro, fui até os líderes, pedi perdão na frente de todos os outros membros do grupo junto, uma forma de se humilhar e realmente com um quebrantamento genuíno, verdadeiro, porque assim, agora eu estava conhecendo a Deus não só de ouvir falar, mas de fato de se relacionar com Ele. E lógico que havia muitas dúvidas, lógico, muitas das vezes, de verdade, com muitas lágrimas, de verdade, com muitas lágrimas, com muito choro, com muita oração. Eu me trancava no meu quarto, eu ficava horas ali, pedindo misericórdia de Deus. E houve uma certa madrugada que eu fui pro monte, né? Fiquei no monte a madrugada, fiquei sozinho lá. E eu falava assim, e aquele dia eu rasguei meu coração diante de Deus. Aquele dia eu rasguei meu coração. Eu falei, Senhor, olha, eu entendo, eu vi, eu sei o que o Senhor fez. Mas eu não acredito. Eu não estou conseguindo acreditar que o Senhor é um Deus de amor. Eu não estou conseguindo acreditar que o Senhor me ama. Eu não estou conseguindo acreditar que, de fato, o Senhor me quer, de fato, eu sou escolhido teu. Por favor, muda isso em mim. Eu rasguei, falei tudo, olha, eu acho o Senhor isso. Falei tudo que eu achava. Tudo que eu achava que Deus era. E aí fiquei. Passou aquela madrugada, e lá no monte, né, era aberto, então vi o sol nascer. E aí o sol nascia, né? Conforme o sol nascia, as trevas iam embora, a escuridão ia embora. E aí naquele culto da manhã, a pregação foi uma pessoa lá que eu nunca tinha visto. E a pessoa, na hora que ela pegou o microfone, disse assim: Deus é amor. Deus não é mal. Deus é amor. E eu sabia que era pra mim. E aí ela destrinchou muitas coisas na palavra, dizendo: Deus é amor. Deus é amor. E aí havia uma outra dúvida. Qual que era esse grupo de pessoas que viriam atrás de mim? Sei lá. Qual eram as pessoas que iriam me ensinar, né? E um certo dia, eu passando numa livraria, eu encontrei esse. A capa me chamou a atenção, o pentagrama, Filho do Fogo, Descortinar da Alta Magia. Esse livro me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, será que era isso? E aí, enfim, comecei a ler. E no final do livro, para minha grande surpresa, muitas coisas assim foram fortes. Esse livro é o Filho do Fogo, do Daniel Mastral. E no final do livro ele escreve um poema muito assim, que ecoou fortemente no meu coração. Como falar de amor no mundo onde impera o ódio e a violência? Como definir tal palavra se já não existe parâmetros? Amor, já tão desvirtuado na sua essência, já tão incompreendido por todos, a cada esquina um clone falso. Parece estar dentro de cada olhar, em cada gesto interessado, em cada rosto apaixonado, tão comum, tão corriqueiro. Mas não é esse um sentimento estranho? Condicional, contraditório, manipulador, tantas vezes traiçoeiro e egoísta. Este não é o amor verdadeiro. Se o amor tivesse uma forma, ela seria igualzinha à forma de Deus. Os dois se encaixam perfeitamente, cada nuance de um e de outro, cada curva, cada saliência, cada reentrância estaria sobreposta, porque Deus é amor. E Ele não requer nada que não esteja disposto a dar. O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor se doa tudo, até a própria vida. Deus é amor incomparável e absoluto, sublime, impressionante, tremendo, sem paralelo para o homem natural, sem referencial humano. O amor puro que vive é Deus. Mas tão indescritível dor o homem causou no coração do seu Criador. Fizemos pior, muito pior do que o cão que morde a mão do que o alimenta.
do que aquele que cospe no próprio prato. Através do pecado, viramos as costas para aquele que nos ama acima de tudo. Quanta dor, quanto sofrimento, que lamentação tão grande no coração do Pai. A dor aguda de uma facada teria sido amena. Depois desse ato impensado e egoísta, ficamos privados de Deus e Ele de nós. Mas o Pai não poderia deixar-nos abandonados à nossa própria sorte, a deriva num caminho sem volta. Mesmo ferido, mesmo traído, mergulhou Deus no poço de lama onde estavam os seus queridos e fez igual a eles. O que era incorruptível revestiu-se de corruptibilidade, o imortal da mortalidade, para pagar o preço estabelecido por ele mesmo. Sei que não tem como me pagar, ó meu amado. Apunhalaste meu coração, mas irei atrás de vós. Far-me-ei semelhante a vós, e pagarei com o meu sangue, com a minha vida, o preço do seu resgate. Eu vos resgatarei novamente, perdoarei o mal que me fizeste, e por meio do meu sangue, por causa do meu amor, eu sou o amor vivo. Trarei de volta para mim aqueles que aceitarem esse amor. Morreu Deus por aqueles cujo coração estava mais sujo do que suas mãos, por toda a humanidade. E ele ressuscitou e vive, e o amor chama para si aqueles que são seus. Essa é uma história de amor. Deus é amor. Ele mudou minha vida. Jesus, ele restaurou. O pau que nasceu torto, o carpinteiro de Nazaré endireitou. E Deus é maravilhoso. Não há nada que eu possa fazer para compensar. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Todo aquele sacrifício ao qual ele teve foi por minha causa, foi por nossa causa. O sangue que eu tripudiava, as coisas que eu falava, não se compara ao amor de Deus. Aí tem o que Jó dizia, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Gradativamente Deus foi respondendo cada coisa. Gradativamente Deus foi trazendo mais revelações. E dali aí, algumas vezes, Deus trouxe experiências com anjos, com Ele mesmo. E eu pude sentir, viver o amor de Deus de uma forma muito profunda, ao qual eu nunca vivi, ao qual eu nunca tinha vivido até então. O amor de Deus inundando meu coração, tirando toda a sujeira, toda a podridão e trazendo luz aonde havia as trevas. E um versículo que eu usava muito, Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, pois ainda que tenho caído, levantar-me-ei, e se eu estou nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Mas Ele virá e transformará aquilo que está em trevas em luz. Por vários e vários dias eu usei essa passagem como âncora para mim, âncora, todo dia. Porque eu sabia que o inimigo, ele queria me derrubar, mas Deus me manteve em pé. Poderoso foi Deus para me manter firme. E aí tem muitas outras coisas da jornada, mas por hoje é isso, tá? Que o Pai venha derramar o amor dele no teu coração. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço que, assim como o Senhor revelaste do teu amor sobre a minha vida, ao qual eu tenho muita gratidão até hoje, eu peço que tua graça, tua misericórdia e o teu amor inundem esta vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que Deus te abençoe.